Meus amigos e meus irmãos, sejam muito bem-vindos, que Deus nos abençoe o dia. Se você ainda não está inscrito, se inscreva aqui no nosso canal e participe, dos nossos estudos, de nossas reflexões a cada sábado. Meus irmãos, hoje nós vamos tratar da maior faculdade do Espírito. Estou falando aqui do livre-arbítrio, que é a condição que Deus nos oferta de podermos pensar e tomar a decisão de nossas escolhas. E dizem os Espíritos, a partir do momento em que o Espírito age, em que ele faz suas escolhas, ele fica então necessariamente preso e responsável por tudo que escolheu. Nesse momento nós somos os herdeiros de nós próprios, daquilo que arbitramos para a nossa jornada, daquilo que escolhemos para a nossa vida. E nós sabemos então que com essa faculdade nós podemos sim alçar os grandes voos da espiritualização, como também, a depender do que escolhemos, nos encaminhar para muitas decepções, para muitas dores e para muitos sofrimentos também. Mas vamos aqui estudar quando o Espírito reencarna, que somos todos nós nessa atual existência, do berço ao túmulo, como se desenvolve o nosso livre-arbítrio. As nossas escolhas serão baseadas em quê? Esse, gente, é o objeto do nosso estudo. Então, quando nós vamos reencarnar, que vamos nos ligar novamente àquele corpinho pequenino do bebê, que é esse novo corpo que vai nos servir de morada temporária aqui no plano material, nós espíritos então, no momento do reencarne, nós temos um preparo para isso. Nossas potencialidades ficam como que adormecidas para que nós possamos nos unir novamente a um novo corpo físico, sem ferir esse corpo que ainda está muito pequenino. À medida então que a reencarnação vai se desenvolvendo, que esse corpo físico vai se expandindo, o espírito também passa a expandir suas potencialidades. É por isso que desde pequenino nós vamos realizando escolhas da fase infantil. Quando vamos crescendo um pouco mais, chegamos à adolescência, o nosso leque de opções se abre e então o adolescente já tem uma série de escolhas a realizar, e quando chega à fase adulta, é o ápice na vida física desse momento em que temos que realizar escolhas cada vez mais importantes, mais fundamentais para a nossa existência atual. Então, gente, é assim que o livre-arbítrio vai se desenvolvendo à medida em que o espírito também vai se expandindo aqui na nossa nova vida física. E em que nós nos baseamos em toda a nossa existência para realizar as nossas escolhas, para fazermos uso do nosso livre-arbítrio. Gente, compreender a reencarnação é passo decisivo para compreendermos o livre-arbítrio. Então, o espírito que já vem em várias jornadas materiais, ele traz no seu íntimo as suas conquistas morais, os seus acertos, as suas boas escolhas do ontem, mas também trazemos intimamente as nossas quedas morais e os duros reflexos dessas escolhas que não foram bem feitas nas existências anteriores. Então, a reencarnação é justamente para que a gente faça hoje melhor do que fizemos ontem. Para que nós possamos, nessa atual existência, baseado em novos valores, realizarmos melhor as nossas opções, as nossas escolhas. Então, vejamos aqui, o espírito já traz consigo a bagagem do que adquiriu em suas existências transatas. Ok. E nessa atual existência, no convívio com a família, no convívio com novos amigos, no convívio no trabalho, na escola, onde quer que o espírito transite, ele também passa a receber e acumular em si
essas novas experiências. Então, as inclinações que o espírito traz, somada com sua vivência, inicialmente na família e depois na sociedade, faz com que esse espírito crie os seus valores, aquilo em que o espírito acredita. Gente, é baseado no que o espírito acredita que ele faz escolhas. E aí, essas escolhas na existência vão definindo o caminho que nós pretendemos percorrer. O que nos inspiram os bons amigos espirituais é que as nossas escolhas sejam boas, que nós possamos não perder mais uma existência, porque o espírito ou estaciona ou progride. Mas nós já estudamos aqui que, a depender daquilo que escolhe, pode comprometer-se duramente perante a justiça divina. E mais adiante, de volta ao mundo espiritual, há a sua consciência a lhe cobrar aquilo que fez ou que deixou de fazer aqui no mundo material. Então veja que nós falamos no início, com a faculdade do livre-arbítrio, do escolher caminhos, nós podemos sim ser muito felizes desde já, ou nos encaminhar, como nós falávamos, para dificuldades muito grandes, acrescentadas muitas vezes em situações que nem estavam planejadas para a gente, mas que, a depender das nossas escolhas, nós vamos atraindo para a nossa existência. Então é assim, gente, que o livre-arbítrio sempre está se renovando e sempre está se fortalecendo no espírito reencarnante, não é? Então, do berço até o túmulo, nós vamos necessariamente, todos os dias, a cada momento, arbitrando, fazendo escolhas que trazem, sim, consequências para nós e para as pessoas que nos cercam. E aí vocês poderiam perguntar, quando é que o espírito, então, estará apto para fazer boas escolhas? Para trazer para si momentos de muita alegria, de muita felicidade. Eu trouxe aqui a orientação dos bons amigos espirituais, que diz assim: em que situação o espírito está apto a realizar essas boas escolhas? Quando brilhar a sua luz, quando alinhar-se com as leis divinas, quando suas escolhas forem baseadas no bem comum e perceber-se filho de Deus, deixando conduzir-se por sua herança divina. Gente, o que nos ensinou Jesus, nosso modelo e guia, que o reino de Deus está dentro de nós. É preciso sim que a gente compreenda essa nossa herança divina, para que a gente compreenda que nós não fomos criados para as decepções, para as dores, para os sofrimentos, nada, mas absolutamente nada disso. Deus, soberanamente justo e bom, nos deu a oportunidade do existir como espíritos para que a gente possa se desenvolver e ser sempre muito feliz. Então, dizem os espíritos, nós realizaremos a cada dia melhores escolhas quando nós deixarmos brilhar a nossa luz, quando nós compreendermos a nossa herança divina e possamos ir na existência, nos sintonizando com aquilo que é bom, com aquilo que é útil, fazendo a nossa vida mais leve, nos desenvolvendo intelectualmente e principalmente, gente, moralmente. Então, a cada dia, nós vamos nos aperfeiçoando na arte do bem viver e, sobretudo, realizando escolhas mais felizes. Nos dizem ainda os espíritos: à medida em que o espírito evolui, vai adquirindo a sabedoria e, naturalmente, seu livre-arbítrio também se expande e não mais se colocará como dependente tão seriamente de espíritos tutelares para que possa
se conduzir de maneira adequada em qualquer situação da vida. Só uma paradinha aqui, gente. O que é que acontece? Da mesma maneira que quando somos crianças na matéria, precisamos de nossos anjos tutelares, que são nossos pais, nossos irmãos, nossos avós, aquelas pessoas que vieram primeiro para realmente nos conduzir de maneira adequada enquanto somos muito crianças, mas veja que quando nós vamos crescendo, essa dependência vai diminuindo. Quando nós chegamos então na fase adulta, estamos plenos na nossa existência, vamos então realizando nossas escolhas baseadas naquilo que nós já tratamos, nos valores em que acreditamos. Meus amigos, meus irmãos, espiritualmente não é diferente. Quando o espírito vai ganhando luz, quando vai se desenvolvendo, a dependência dos guias espirituais vai diminuindo. Por quê? Porque esse espírito que vai se desenvolvendo, ele passa a se conduzir melhor, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Então os espíritos dizem isso. À medida em que, da mesma maneira que o corpo físico se desenvolve e se expande a potencialidade do espírito, espiritualmente, quando nós vamos ganhando luz, que nós vamos nos alinhando às leis divinas e naturais, nós vamos então ganhando a condição de realizarmos cada vez com mais profundidade as nossas escolhas espirituais. É isso que nos ensinam os Espíritos. Eles dizem assim: é o dito estado de iluminação interior, onde já domina o Espírito suas potencialidades e passa a utilizar-se de seu poder de escolha para semear o bem e dominar-se intimamente. Quando é que nós nos iluminamos intimamente, gente? Quando nós somos já senhores de nossas potencialidades, senhores de nossas faculdades psíquicas e passamos então já dominando todo esse potencial, como eles dizem, escolhendo bem, semeando bem e se dominando intimamente. Então é nesse ponto, gente, de elevação espiritual que nós vamos sim realizando a cada momento melhores escolhas. Então, resumindo, o que nos diz a doutrina espírita? Que à medida em que o espírito desenvolver-se, melhor escolherá. Examinem racionalmente se não é isso. Quantas vezes, já na fase adulta, ou mesmo mais maduro o espírito, ele examina a sua existência e diz: com a experiência que eu adquiri, com a maturidade que eu tenho hoje, talvez eu não fizesse as escolhas que eu fiz no passado. Mas, gente, aquele momento era a sua verdade. Não se crucifique, não sofra tanto. E como diz Chico numa belíssima mensagem, se não dá para voltar atrás e modificar as escolhas que foram feitas, faça melhores escolhas daqui para frente. E aí eu vou nos brindar, nos encaminhando para o encerramento do nosso estudo, com trechos de uma mensagem muito bonita de Joana de Ângeles, que chama-se Livre Escolha. Ela diz assim: dentre as dadivosas mercês de Deus, direcionadas ao espírito em evolução, destaca-se o livre-arbítrio, como sendo a faculdade de eleger o que melhor se lhe apresenta durante o processo da reencarnação. Graças a essa concessão, passo a passo, o ser delineia e executa a marcha ascensional, ora estacionando e vezes outras avançando, sem jamais retroceder. Árbitro especial apoia-se na consciência, onde está escrita a lei de Deus, elegendo o que lhe apraz e colhendo os frutos da ensementação realizada. À medida que se ergue, superando os patamares da cartografia íntima da consciência, mais lúcida e melhor se faz a seleção optativa, delineadora de sua libertação.
Em razão disso, a reflexão madura, o cuidado bem pensado antes da decisão estabelecem o programa a desenvolver no futuro. É isso, gente. Quanto mais a gente amadurece, nós vamos fazendo reflexões mais maduras, deixando a nossa infantilidade espiritual para trás e vamos pensando, ponderando bastante antes de tomar as decisões. Porque nós já tratamos aqui. Na hora que nós tomamos a decisão, é como uma flecha lançada no ar. Ela vai seguir o seu curso. E aí, nós seremos responsáveis por aquela ação, aquela decisão que terminamos de realizar. Então, diz Joana isso. Para o futuro, para o momento, para desde já, é preciso que a gente vá amadurecendo. E ela continua. Essa atitude dignifica-o, facultando-lhe apressar ou retardar a marcha. Senhor da responsabilidade, escolhe a conduta e entrega-se à ação, com a liberdade que a vida lhe concede. És o que eleges, teus atos, tua vida. Conforme pensares, estruturarás no mundo das formas o que acalentas no campo das ideias e da mente. E a vida são termos de realidade. Então, gente, nós somos aquilo que pensamos e que fazemos. A nossa vida, ela é delineada por nós. Deus amantíssimo e justo nos concede justamente essa liberdade de ação. A maneira com que nós vamos nos conduzindo aqui no mundo material depende de nós, desde sempre. Quando pequeninos, tutelados. Quando crescemos, vamos então realizando a cada dia novas escolhas, elegendo caminhos, atraindo pessoas e situações. Essas são, gente, as respostas da vida para aquilo que pensamos, que arbitramos e que agimos, não é? Então nós não podemos mais pretextar ignorância quando aqui na matéria precisarmos fazer nossas escolhas. Porque nós temos quem, gente? Um modelo e guia. Jamais estivemos órfãos aqui no plano material e em nenhum quadrante do universo. Nós temos nosso guia espiritual, nós temos nossos pais, aquelas pessoas que vieram primeiro que nós. Nós temos, por fim, sempre a presença das leis divinas inscritas em nossa consciência. Então, quiçá, gente, que nós possamos estar alinhados ao bem, recebendo de nossos guias, nossos anjos tutelares, as boas orientações e possamos, sim, eleger para a nossa vida tudo aquilo, como diz Bezerra de Menezes, que nos aproveite a alma, não é? Para que ao término dessa jornada, que é o destino de todos nós, nós possamos olhar para trás e dizer: abençoada existência que tive na matéria. Abençoadas escolhas que realizei e que agora estão me proporcionando paz, luz e equilíbrio aqui no mundo espiritual. Gente, que Deus nos conceda um dia de muita luz, de muita paz, uma semana abençoada e feliz e que nós possamos, sim, a cada dia, realizar melhores escolhas. Agradeço profundamente a todos vocês que estão aqui no nosso canal, que compartilham suas mensagens, tiram aqui suas dúvidas e peço, não é? Se gostaram, deixe seu ok, divulguem bastante e sábado, com certeza, estaremos juntos aqui novamente. Muita paz e muita luz.